Olá, bem-vindo a mais um programa Transparência. Nosso convidado agora é o vereador Beto Canguçu. Obrigado, vereador. Prazer, tudo meu. Ficou um pouco sumido, nós estávamos convidando os que entraram em campanha e agora retornou. Espero que mais vezes agora. Mais vezes. Conosco a Abraham mais uma vez. Muito obrigado, Sérgio. E também o Eduardo. Opa, prazer, Sérgio. Vereador, deixa eu fazer a primeira pergunta. Vou pedir para o senhor ser sucinto, porque o programa só tem 30 minutos. Vamos lá. Faça um resumo da campanha, dessa última campanha. O que o senhor achou? O que teve de bom? O que teve de ruim? É lógico, não dá para falar tudo, mas... Eu acho que essa campanha 2014 foi uma das campanhas mais acirradas, né, dos últimos anos. Eu comparo essa campanha presidencial entre a presidenta eleita Dilma e o candidato Aécio àquela de 89, quando enfrentou-se no pleito Lula e Collor, né? Eu acho que foi uma campanha marcada por contraposições bastante marcantes, bastante fortes. Eu acho que estabeleceu-se num processo eleitoral, por mais que muitos ideólogos acham que isso não seria possível, estabeleceu-se aquilo que Marx caracterizou como um conflito de classes, né? Um confronto de classes. Eu acho que essa campanha foi marcada muito pela pontuação das candidaturas, representando a classe trabalhadora e o setor empresarial, né? A presidenta Dilma representando os interesses da classe trabalhadora, de uma certa maneira uma candidatura muito focada na defesa do emprego, do trabalho, da renda, do salário do trabalhador brasileiro, e o candidato Aécio focado numa proposta de regulamentar ou de flexibilizar algumas questões trabalhistas, digamos, você fazer um possível governo com um cunho mais conservador do ponto de vista de um maior arroxo monetário, um maior arroxo fiscal, diminuição de gastos públicos, em contraposição àquilo que sempre foi a marca do governo do Partido dos Trabalhadores nesses últimos 3 mandatos, né? 2 mandatos do presidente Lula e o mandato da presidenta Dilma. Então acho que foi uma campanha bastante acirrada. Isso é positivo. Eu acho que uma campanha ideológica como essa, ela é positiva. Por isso que eu acho que foi uma campanha interessante nesse sentido. Foi muito claro ideologicamente as duas posições, os 2 programas em sentidos completamente opostos. Então acho que isso foi o ponto positivo da campanha. Qual foi o negativo? Eu acho que o ódio, o preconceito, né, foi uma campanha marcada por uma intolerância muito grande, né, e que persiste inclusive agora, né. Eu acho que numa campanha os vencedores têm que saber ganhar e ter humildade, não ter soberba no sentido de tripudiar em cima do adversário. Me parece que a fala da presidenta Dilma, assim que foi anunciada a vitória dela, ela fez um pronunciamento, no meu entendimento, um pronunciamento estadista, né, chamando ao diálogo, pregando a união nacional, e acho que aquilo que se espera de uma presidenta com a maturidade, com a responsabilidade que tem a presidenta Dilma. Por outra parte, espera-se também que os perdedores aceitem democraticamente o resultado das eleições. Obviamente que aceitar não significa esquecer as diferenças, Concordar com tudo. Concordar com tudo, não ter diferenças programáticas, não ter críticas. Isso tudo faz parte da democracia e é bom que se tenha. Até para qualquer governo, é bom que você tenha uma oposição programática, uma oposição forte, porque ajuda inclusive o governo a melhorar a sua conduta, né? Agora, o que nós não podemos admitir, Serginho, é essas manifestações de não reconhecimento do resultado da eleição da presidenta Dilma, né? Essas manifestações que têm clamado pela volta da ditadura militar. Eu imaginei que talvez não viria mais esse tipo de sandice, esse tipo de imbecilidade da sociedade brasileira, conclamando, chamando a volta da ditadura. Até disse outro dia num pronunciamento de televisão, chamar pela ditadura numa democracia é fácil, né? Defender a ditadura numa democracia é fácil. Eu quero ver se fosse o contrário. Se nós tivéssemos uma ditadura, chamar por democracia. Quem teve experiência nesse período, quem viu esse período, sabe o que significa você lutar pela democracia num período de ditadura, né? As pessoas são perseguidas, são mortas, são torturadas, coisas que muitos desses que hoje estão na rua clamando pela volta dos militares, se tem essa liberdade para fazer isso hoje, é porque no passado pessoas deram as suas vidas, sacrificaram fisicamente as suas existências em razão de uma democracia que hoje está consolidada, as instituições estão funcionando. Então, se eu pudesse destacar um ponto negativo,
é esse, né? Eu acho que nunca se viu uma campanha marcada por tanto ódio, por tanto preconceito, por tanta intolerância como essa que nós vivemos agora. Espero que isso possa acabar rapidamente, né? E todo mundo possa cumprir o seu papel. O governo, o papel de governar e avançar e mudar naquilo que é necessário, né? Como a presidenta Dilma colocou na campanha. A palavra mais ouvida nesse processo eleitoral foi mudanças. Certo. Então é preciso mudar algumas questões no governo federal, é preciso mudar algumas questões, principalmente no que diz respeito à retomada do crescimento. Então a presidenta, ao partido vencedor, espera-se que governe. E aos partidos que perderam a eleição, espera-se que eles aceitem o resultado democraticamente, né, e passem a fazer o papel que se espera dele, o papel de uma oposição programática, ideológica, uma oposição que aponte os erros e que aponte caminhos também. É assim que se vive numa democracia, né? Vereador Beto, aproveitando ainda o assunto levantado pelo Sérgio, sobre a campanha deste ano, o resultado, que é o que o senhor estava dizendo agora, o resultado é algo que deve ser estudado, analisado, até mesmo pela equipe de governo, né? A própria presidente Dilma reconheceu isso no seu discurso, vamos realmente unir o Brasil, porque o resultado mostrou um país realmente dividido, né? Um país do tamanho que é o nosso, dividido. E uma outra questão também é que o candidato Aécio dizia em sua campanha que é em relação à corrupção no Brasil, que ele dizia que a corrupção é algo institucionalizado. E isso, a cada dia, tem se mostrado uma verdade, né? Porque não é o partido A, o partido B, o partido C, o atual governo, o governo passado. É algo que realmente está ali institucionalizado no poder, envolvendo empresas, envolvendo grandes empreiteiros. E o que o senhor vê nesse cenário todo, tanto do resultado da eleição, que mostrou o país dividido, e também em relação à corrupção no país? Eu acho que essa questão país dividido depende de como a gente vai caracterizar essa divisão. Eu não acho que o país esteja dividido do ponto de vista de que há pessoas que queiram pregar o separatismo e tal. Bom, já é um grupo no Sul aí que pequeno, né? Mas eu acredito a turma histórico. Não é a primeira vez, é histórico. Mas essas pessoas estão manifestando, eu acredito mais a irracionalidade humana nesse momento do que propriamente uma posição política majoritária. Eu acho que o país está dividido não no sentido de qualquer tipo de separatismo, mas o país participou de um processo eleitoral onde você teve duas candidaturas fortes com visões diferentes de que rumo o Brasil deve tomar, né? Eu acho que em sã consciência, tanto os que ganharam como os que perderam, todos eles querem um Brasil melhor, um Brasil que cresça, um Brasil que distribua a renda. A presidenta Dilma, o Partido dos Trabalhadores, tem uma visão de como proceder para se chegar a esse objetivo. O candidato Aécio da oposição tinha outra visão. Eu não acho que ele queira o mal do Brasil, assim como não acho que a presidenta Dilma queira. Né? Cada um à sua maneira quer o bem do Brasil, né? Então a divisão é divisão de enfoque, divisão de programa, divisão de opinião, divisão de mundo, que é perfeitamente possível e salutar numa democracia, né? Então eu não acho que porque quiseram se fazer esse recorte. O Brasil está dividido, né? Então teve a imprensa publicou o mapa, né? Vermelho do Brasil da metade para cima e azul da metade para baixo. Sendo que essa divisão ela não é clara dessa maneira. Ela não é dessa forma, né? Se você misturar os vermelhos e os azuis, dá um tom meio que roxo, Brasil afora, né? Que significa que foi uma eleição apertada, né? A mais difícil do PT dos últimos anos, ganhamos com uma margem de 4%, que também não pode dizer que é uma quantia insignificante. Foram 3 milhões e 500 milhões de votos, que é um percentual importante, mas foi a menor diferença de todas as da presidência da República. Depois das últimas presidências da República, desde quando o Lula assumiu em 2003. Mas eu acho que é isso, é um pouco fruto dessa bipolaridade de visão em relação ao Brasil, né? Então foi uma votação bastante equilibrada e bastante entrelaçada, né? Um exemplo, muitas vezes e muita gente, por conta dessa intolerância, desse ódio, desse preconceito que quiseram disseminar no final da campanha, falaram que, olha, a presidenta Dilma ganhou no Nordeste, que não é uma verdade, né? Exato. Se você juntar o Sudeste, ela teve 19 milhões e 700 mil votos. O candidato Aécio teve 20 milhões, então teve uma diferença de 300 mil. No Nordeste ela teve uma vantagem maior em relação ao candidato Aécio. No Sul ela teve 40 e poucos % do voto, né? Então não se pode dizer que quem elegeu a presidenta Dilma
está na região A, B, C, Exato, D ou exato. E. Eu acho que houve Isso é uma realidade. É um, digamos assim, um entrelaçamento de votação muito grande, bem polarizado, né? E aí que eu digo da divisão, é bom deixar claro, né, Sérgio? Eduardo? Divisão de opções, de né? opções. Não, por isso eu falo. Uma divisão política, não é uma divisão norte, sul, isso, né? E nem mesmo então, no mapa, divisão né? nesse sentido, sim, por isso que eu falei, a primeira coisa, dependendo de qual foco a gente vai dar a divisão. Então, uma divisão de concepção política, de visão de mundo, isso ficou claro na votação dos dois candidatos. Né? Bem dividido. Sobre a questão da corrupção, acho que esse é um tema também muito forte que marcou as eleições desse ano, e eu concordo com as palavras recentes da presidenta Dilma. Eu acho que esse caso da Petrobras, essa corrupção envolvendo a Petrobras, eu acho que ela vai ser um divisor de águas no país, né? Espera-se, eu espero, o PT espera, a presidenta Dilma espera, que se vá até o final das investigações e não aconteça como aconteceu na Operação Satyagraha, como aconteceu na Operação Castelo Branco, onde os interesses dos corruptores e de alguns corruptos fizeram com que no Congresso Nacional não se aprofundasse as investigações, que o Ministério Público não fosse para frente, houve erros formais nos procedimentos da Polícia Federal, o que fez com que os advogados dos réus, né, sabidamente corruptos e corruptores, aproveitassem de brechas jurídicas no inquérito para pedir o cancelamento ou a nulidade do processo, né? E hoje, por exemplo, a Operação Satyagraha, que desvendou um esquema envolvendo o banqueiro Daniel Dantas e parlamentares, está parado na mesa do ministro Luiz Fux para saber se ele vai retomar ou não a operação. Então, a gente espera, e a presidenta Dilma disse isso tanto durante o processo eleitoral como na sua posse, e tem dito por toda a semana, que do ponto de vista do governo, né, ela quer que essa apuração chegue até o final, doa quem doer, e ela punirá, naquilo que couber a ela, todos os responsáveis, assim como a gente espera também que a justiça puna todos os responsáveis. Porque pela primeira vez agora, nós estamos chegando aos corruptores, né? Porque essa história de corrupção sempre tem dois polos, o corrupto e o corruptor. Até então se falava muito em corrupto, né, mas não se falava no corruptor. Então acho que agora pela primeira vez está se aprofundando nessa questão do corruptor. E espero que a gente também, isso sirva para alavancar a tão falada reforma política, né? Sim, financiamento público de campanha, que todo mundo quer reforma política, mas na hora que tem que votar, aí começam as diferenças, né? Todo mundo sai fora. Então eu espero que isso seja realmente um impulso para a reforma política. Agora, aquilo que você falou, né, Bruno? Corrupção, desde quando o Brasil foi invadido pelos portugueses, já começou aí. Já começou ali a corrupção, né? Então você pega pelo Brasil Colônia, Brasil Império, Velha República, Estado Novo, Nova República, governos democráticos, todos eles tiveram questões de corrupção. Então, infelizmente, eu falo que a corrupção está entranhada no Estado brasileiro. Exato. Está entranhada. Isso não é uma obra, nem um privilégio deste ou daquele partido, deste ou daquele governo. Olha, o que cabe aos governantes é tomar medidas, e isso a presidenta Dilma tem feito, isso nós falamos durante toda a campanha. Nós nunca negamos a possibilidade de que houvesse corrupção no governo brasileiro, no Estado brasileiro. Mas a diferença em relação a outros governos, que pela primeira vez os órgãos de controle e de combate à corrupção estão agindo de forma independente, autônoma, e estão chegando aos culpados. Exemplo disso, nós às vezes achamos que essa corrupção, falar desse assunto que nós estamos tratando aqui, seja algo tão distante, nós estamos no interior da capital. Não, na verdade, nós estamos tão próximo disso quanto imaginamos. No caso, tivemos até parlamentares aqui da nossa cidade envolvidos aí na investigação. Isso. Bom, eu vou, porque nós já estamos com quase 15 minutos, quero vir aqui para Ribeirão. Tá. Vou encerrar essa primeira parte com um versículo bíblico que diz assim: não há um justo nenhum sequer. Não é o político que é corrupto, é o ser humano, é complicado. Né? Então vamos encerrar aí, porque não há ninguém bonzinho, não. Todo mundo tem seu corrupção, interesse. Infelizmente, desde que o mundo é mundo, e o ser humano, a ambição então, é maior do que a pessoa. Não vamos criticar aqui o PT, o PSDB, porque isso às vezes acontece lá na nossa casa, lá alguém fazendo alguma coisa para a mãe não ficar sabendo, para o irmão, enfim. Sobre a corrupção, eu acho que a corrupção tem que ser muito debatida. Eu não acho que a gente tem que esconder esse debate. Fugir do assunto. Eu, como parlamentar do PT, o PT não tem vergonha, não tem medo de discutir essa questão. Nós gostamos de discutir essa questão, até porque nós temos ações concretas nesse sentido. Então, é isso que eu ia falar. A gente precisa agora discutir maneiras de acabar com isso. Tem que debater muito com exaustão. E eu acho que o grande cenário para a discussão, para acabar com o fim da corrupção, principalmente essa
envolvendo financiamento de campanha, é a reforma política. Então, que a sociedade toda canalize a sua energia, né, a sua indignação, a sua vontade de melhorar o Brasil nessa proposta de reforma política agora. Legal, Du. Vindo para Ribeirão, né, eu queria continuar discutindo isso, que é ótimo. Mas senão a gente acaba com o programa e ele não fala nem do trabalho dele aqui. Beto, exatamente, enfim. Mas para a gente trazer a discussão para Ribeirão, sim, Beto, vamos falar da questão do regimento, né, que você vem discutindo há tanto tempo, desde antes, né, das suas outras estadas por aqui, das suas outras legislaturas, né? E agora, enfim, teve a votação e a gente viu que algumas coisas não mudaram, né? Exatamente. E talvez os dois principais pontos ali que você batia muito, não conseguiu-se avançar nesse sentido, né? Como é que fica agora? Beto continua brigando por isso? Beto continua. O Beto vai ser um apóstolo das atualizações do regimento interno. Eu acho positivo, apesar de algumas mudanças não terem tiveram outras sido né, realizadas, Eduardo, eu acho que colocar esse tema regimento interno em debate, eu acho que já foi um avanço, né? Você vê, o regimento data de 1990, né? Então passaram-se 24 anos sem que a Câmara se debruçasse de uma maneira um pouco mais profunda na discussão do regimento interno. Então, conseguimos agora, havia esse compromisso do presidente Walter Gomes de colocar esse debate no plenário para discussão, e ele colocou, e nós estamos conseguindo fazer algumas alterações. Óbvio que algumas alterações importantes, a meu ver, ao ver da comissão de estudo, ao ver das pessoas que participaram do processo, que foi um processo participativo, né? A sociedade opinou nessa proposta, sofreu a resistência da maioria dos vereadores. A gente tem que respeitar, uma casa colegiada era composta de voto colegiado, né? Não podemos querer fazer com que a minha visão prevaleça avisando qualquer pessoa. Mas assim, me fala só se eu estou errado, mas eu percebi assim que me parece que nem todos os vereadores estavam dispostos a discutir o regimento. Exatamente. Né? As mudanças. Né? Alguns não participaram. Não, isso fica claro, muito bem lembrado, no próprio comportamento da presença dos vereadores. Né? Por exemplo, na última sessão, o quórum ficou em cima, 12 Exato. Vereadores. Nós estamos 22 vereadores na casa, e o quórum ficou em cima. Né? Um vereador, popular quase ficou sem cloro. Um vereador que saísse do plenário não teria quórum para continuar a sessão. Né? Então, eu acho que ainda há muita resistência dos vereadores em discutir regimento interno. Não sei se por insegurança em relação ao tema, não sei se por desinteresse, por achar que isso não é um tema relevante, que é um engano, né, Eduardo? Acho que o regimento interno é a lei que torna todos os vereadores aqui iguais, né, nas suas funções, nas suas atribuições, no seu relacionamento interno, no relacionamento do legislativo com o executivo. Então, eu acho que aqueles que não julgam importante essa discussão, acho que estão equivocados. Penso que com o tempo demonstrará que o regimento interno é necessário. E aí a gente tem que ter uma visão, não de ser de situação ou de oposição neste momento. Porque hoje quem é situação, amanhã pode ser oposição. Então, o que a gente pretendia e pretende ainda com o regimento interno? Você estabelecer um conjunto de normas que, primeiro, valorize muito o poder legislativo, né? Dê força ao poder legislativo. Então, por exemplo, a gente tentou modificar a questão da urgência especial. Ou seja, o executivo manda um projeto na terça, tem que votar na quinta. Às vezes um projeto bastante consubstanciado por artigos, dificuldades, conteúdo grande, questões técnicas, que não dá para você em um dia estudar. Né? Então os vereadores acabam votando no atropelo, muitas vezes por ser oposição ou por ser situação. Eu acho que a Câmara tem que ter tempo para estudar os projetos. Né? Então eu acho que você alterando a urgência especial de uma sessão para 15 dias, você possibilitaria esse maior estudo. Nós tentamos mudar a pauta, vir com 48 horas de antecedência. Para quê? Para que ninguém fosse pego de surpresa, a sociedade pudesse acompanhar o debate dentro do Legislativo, sempre para fortalecer a imagem do Legislativo. Então, o que a gente queria é isso, um regimento claro, transparente, que fortalecesse o papel do Legislativo e que fosse também transparente na sua relação, tanto interna como externa. Né? Eu acho que a casa é chamada por todos como a casa do povo. Né? Então, nada melhor que o povo fique sabendo das coisas que acontecem aqui dentro. Isso se materializa através do quê? De algumas questões regimentais, né? Das publicações do horário das reuniões das comissões permanentes, da publicação das atas, da publicação dos relatórios,
da publicação da pauta da reunião das comissões. Então, acho que tudo isso daria ao Legislativo uma imagem de maior transparência, maior confiança, né? Porque às vezes a gente é pego por crítica, olha, o Legislativo vota na calada da noite, vota projeto que não está na pauta, tal. Isso é relevante. Muitas vezes, quando aconteceu isso, a imagem da Câmara sempre fica arranhada. Então, o regimento interno, a nossa preocupação primeiro era tornar o regimento claro, né? Porque ele é muito lacunoso, né? E quando você tem lacuna, você possibilita interpretações, digamos, casuísticas, né? De acordo com a conveniência do momento. Então, o regimento ele tem que ser claro, tem que ser preciso o máximo possível, justamente para garantir que, independente de ser situação ou oposição, todos os vereadores terão o mesmo tratamento, a mesma oportunidade. Segundo, dar maior transparência às atividades da Câmara, né? Então, nós ainda vamos perseguir, tem alguns artigos a serem votados ainda nesse processo, nós devemos terminar até dezembro, né? Na primeira quinzena de dezembro. Faltam, acho que em mais 2 sessões a gente consegue terminar a votação do regimento interno. Algumas coisas conseguimos aprovar, outras não, mas não significa que não poderão voltar ao debate a partir do ano que vem. A ideia é fechar esse ciclo, né, de discussão integrada do regimento interno, para que a gente possa ter um novo regimento interno. Não conseguimos aprovar questões importantes, como você, por exemplo, ter um prazo limitado para o funcionamento das CPIs, né, que hoje é utilizado esse instrumento para ficar bloqueando a investigação dentro da casa. Quisemos colocar um prazo, não foi possível, não foi aprovado. Quisemos colocar também um prazo para as comissões de estudos, né, a própria formação delas, o modelo de formar as comissões de estudos deveriam seguir o mesmo procedimento da CPI. Então, algumas alterações não conseguimos implementá-las neste momento. Não significa que a gente não vai voltar ou que outros vereadores não possam apresentar projetos de resolução a partir do ano que vem. E aliás, dentro do assunto do regimento interno, muitas chamadas manobras acontecem por conta do próprio regimento interno. Quando tem as votações, né, mais acirradas, de interesse, de maior interesse, todos estão atentos aí aos votos dos vereadores, é o regimento interno que permite ou não permite uma determinada atitude do parlamentar. Então, isso é importante também, Beto, em relação às próprias manobras que acontecem na casa. Isso, é aquilo que eu falei, o regimento, às vezes, ele é muito lacunoso, ele tem brechas que não deixa muito claro algumas questões. Então, o que acontece? Dependendo do interesse do momento, do governo do momento, você pode ter uma interpretação, dependendo da situação, você pode ter outra interpretação. Eu acho que isso não é bom para o legislativo, né? Volto a dizer, a gente tem que esquecer dessa divisão entre oposição, situação ou aqueles que são independentes. Eu acho que o legislativo ele tem que agir como poder, né? O legislativo é um poder. Muitas vezes a gente esquece disso, né? Nós fazemos parte de um outro poder chamado legislativo, que tem tanto poder como o poder executivo. Óbvio que nós temos que trabalhar de forma harmônica, né? De forma, digamos, a buscar todos a visão do bem da cidade, mas temos que ter autonomia, temos que ter independência. Essa independência, essa autonomia, ela vai se caracterizar nos procedimentos. E os procedimentos determinados pelo regimento interno. Então, se a gente tem um regimento interno, vamos chamar assim, flexível, você permitirá toda a sorte de articulações. As articulações não são negativas, desde que elas sejam feitas de maneira clara, transparente, dentro de regras pré-estabelecidas. A casa é uma casa política. Agora, o que não pode é você ter tratamentos distintos em governos distintos. Ora o governo você tem um tratamento, ora outro governo você tem outro tratamento. Lembrando que hoje quem é situação pode ser amanhã oposição e vice-versa. Portanto, o regimento interno tem que ser do poder legislativo, independente de que se o prefeito é majoritário ou minoritário na Câmara Municipal. Falando disso aí, Beto, de quem é oposição, quem não é, eu fiz essa pergunta para o Cícero ainda há pouco, né? Queria jogar para você também essa questão de que a gente já entra agora em campanha, já se está em campanha eleitoral para as próximas eleições, né? E a gente vê essa dança das cadeiras, inclusive de partidos, né? Como você mesmo está dizendo, ora é situação, ora oposição, e a gente está vendo isso aqui dentro da Câmara e também fora, né? Gente que é de um partido indo para outro, muitas vezes com interesses por trás, puramente eleitoreiros. Como que você acha que vai ser agora 2015, né? O último ano, né? Ou o próximo ano, como vai ser trabalhado dessa forma aí, com uma Câmara em campanha, né?
Isso tem aspectos positivos e aspectos negativos, né, Eduardo? Eu acho que o aspecto negativo é que nós não podemos permitir que a Câmara, a tribuna da Câmara, funcione como palanque eleitoral, né? Eu acho que palanque eleitoral a gente faz fora da Câmara. Eu acho que todos os vereadores que serão ou não candidatos às suas reeleições, ou serão candidatos a prefeitos na próxima eleição, não pode esquecer que até 2016, 31 de dezembro de 2016, eles são vereadores eleitos na legislatura passada, na eleição passada, né? Então eles têm que usar da Câmara para poder realizar o seu trabalho de vereador, fiscalização, elaboração de leis, fiscalização da execução orçamentária e tal. Então, eu estou na minha terceira legislatura, esse período do segundo ano, do terceiro ano e do quarto, geralmente é um período onde se aumenta um pouco o tom do discurso aqui na Câmara, né? Às vezes a tribuna, este aparelho que nos acompanha aqui e que recebe a nossa voz, ele é muito maltratado nesse período, porque aumenta a tonalidade do discurso, aumenta, né, muitas vezes as críticas. E não que não tenha que ter críticas, não que não tenha que ter posições políticas. Mas dificulta quem está do outro lado entender isso. Dificulta, né? Porque a tensão, né? A tensão aumenta um pouco. Então, assim, aumenta muito, muitas vezes, uma coisa muito ruim, que é você trabalhar pelo quanto pior, melhor. Então, eu acho que a oposição, né? E, por exemplo, no dia até fiz um discurso nesse sentido, nós estávamos discutindo a questão da suplementação das verbas e tal. Aí houve muita crítica ao projeto da prefeita, dizendo que havia má gestão, portanto o projeto não podia passar. Eu disse o seguinte, olha, má gestão, a gente resolve isso no processo eleitoral, né? Na luta política, nas eleições. Má gestão a gente vai penalizar e vamos trocar na próxima eleição. Agora, a Câmara, como poder legislativo, ela tem o dever de garantir a governabilidade e os compromissos do município. Senão fica pior, né? Senão fica pior. Então, aquela discussão lá do projeto da suplementação tinha a ver com isso. Então, não dá para transformar um debate sobre uma lei num enfrentamento entre oposição e situação, esquecendo-se de que antes de ser situação ou oposição, todos são vereadores, no caso a prefeita, e todos têm que buscar o compromisso com a cidade, o bem da cidade, o compromisso da cidade. Então, a parte ruim desse período agora é isso, quando as pessoas erram um pouco no tom e na dose, e esquece que antes de serem oposição e serem futuro pré-candidatos a prefeito, ou mesmo candidatos às reeleições de vereadores, esquece que a cidade ela não pode parar. Então, quando eu voto a favor ou contra um projeto do executivo, eu não estou votando a favor ou contra a prefeita Darcy Vera, né? Eu estou votando contra o município. Então, eu posso votar contra, eu posso votar a favor, mas com esse espírito de concordar ou não com a medida, com a proposta, com a visão administrativa e política da cidade. Mas não posso querer ter uma postura de quanto pior, melhor. Eu acho que isso não engrandece o candidato, o possível candidato à prefeitura ou à reeleição de vereador, e tampouco engrandece o legislativo. Agora, fora isso, a casa é uma casa política, onde o debate é muito dinâmico, aqui reverbera todas as questões colocadas pela sociedade, né? Então vai se aumentar muito nesses 2 anos as manifestações aqui na Câmara, né? Pedindo por melhorias na cidade, e isso acaba sempre aguçando, estimulando os vereadores a fazer um debate político mais profundo, mais intenso. Que é interessante. Que é interessante, né? Faz parte da Casa Legislativa. Então eu acho que assim, se nós soubermos, né, eu falo, os 22 vereadores, dosar um pouco essas duas questões, tanto do papel de vereadores que teremos que cumprir até 31 de dezembro de 2016, independente se formos ser candidato a qualquer cargo ou não. Temos que cumprir o nosso papel, sempre pensando no bem da cidade. Agora, não esquecermos também que nas eleições vai se aflorar as diferenças. A gente falou muito da visão de mundo do Brasil, né? Nós também temos visão de mundo diferente aqui em Ribeirão Preto. Sim. Né? O PT disputou a eleição contra a prefeita Darcy Vera há 2 anos atrás, porque não compartilhava do programa de governo dela. Possivelmente teremos candidato nas eleições Aliás, municipais. vereador, eu vou cortar o senhor, porque o programa já está no final, Quase. mas eu vou entrar nesse assunto Sim. aí que o senhor até falou na tribuna, Sim. a respeito da má gestão, e que o PT deverá ter um candidato próprio. Beto Canguçu vem aí, não?
O PT vai precisar decidir. O candidato Pergunta PT, que não quer calar. Pergunta que eu vou aproveitar, né? O candidato do PT, o PT vai ter que decidir, né? O Beto Canguçu é filiado no PT, vereador do PT. Mas é uma coisa que o PT vai decidir, Serginho. E eu tenho defendido internamente que o PT não cometa alguns erros que tem cometido ultimamente, né? Nós temos que ter um candidato que tenha vinculação com o partido, que tenha história no partido, né, que tenha identidade com a base partidária. A gente tem cometido alguns erros nos últimos processos eleitorais de trazer candidatos de fora do Chega PT. alguém de última hora. De última hora, sempre Não que seja um produto, né? Poxa, se filia um ano antes da eleição, aí vem, disputa a eleição. Então, todo o acúmulo, porque o processo eleitoral, ganhando ou perdendo, você faz um acúmulo para o partido, né? Então o candidato vem, disputa a eleição, perde a eleição, sai do partido. Já sai do partido e vai para outro. Vai para outro. Então você perde aquela construção partidária, aquela identificação com o eleitor. Então eu tenho defendido muito internamente no PT que nesse próximo período, né, eleitoral, o PT tem um candidato que tem identidade com a base partidária. Mas vai ter um que candidato. tem história com a história do PT de Ribeirão Preto. Nós já fomos poder aqui em 2 mandatos, né? Acho que o PT tem vocação, né, para administrar cidades, ele demonstrou que tem capacidade, hoje governa estados importantes, governa o país, né, pela 4ª vez, iremos ingressar agora. Então acho que o PT tem know-how, tem conhecimento, tem quadros para isso. O que precisa é o PT olhar para dentro de si mesmo e saber identificar quais são os candidatos que melhor representarão os anseios, as propostas e o programa do partido para o próximo período. Beto, muito obrigado pela sua participação. Quer deixar algum recado aí para o munícipe? Não, é só agradecer mais uma vez a tudo participação bem. E dizer para o Eduardo, estaremos empenhados ainda nesse final de ano na discussão do regimento interno e em todo o acompanhamento da situação da prefeitura, né, essa preocupação toda que todo mundo tem com as contas do município. A cidade demonstra um certo grau de desorganização. Acho que nós temos que estar atento a isso, fiscalizar, acompanhar, apoiar naquilo que for preciso, porque eu volto a dizer, uma cidade quando vai bem, não é a prefeita que ganha, não é o vereador que ganha, acho que é a população. Então, acho a população que perde, né? A população que perde quando não vai bem. Então, acho que todos nós, homens públicos, homens, mulheres, que têm função pública, nós temos sempre que lutar para que a cidade possa ir bem. E naquilo que couber da nossa parte, da parte do vereador Beto Canguçu, estarei atento aqui, cumprindo o meu papel de fiscalizador, mas também de legislador, e aquilo que for possível apoiaremos aí para que a administração possa fechar o ano da melhor maneira possível, honrando seus compromissos, principalmente com os servidores e dando à população de Ribeirão Preto tudo aquilo que ela paga em forma de imposto e tem que receber em forma de benefício através de programas da prefeitura, através de obras, serviços e prestação de serviços sempre com a melhor qualidade possível. Tá joia. Obrigado, Beto, mais uma vez. Um abraço. Obrigado, Edu. Eu que agradeço. Obrigado, Aban. Eu que agradeço, Sérgio, Edu, vereador Beto. E você também que nos acompanhou, muito obrigado. Você viu que nada foi combinado aqui. Até peguei o vereador de surpresa aí, uma pergunta, outras perguntas que foram feitas aqui. Aqui na TV Câmara você tem transparência. Tchau.